Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, domingão, mas tem notícia do Vascão, hein? Mas antes já peço para você deixando o seu like aí. Muito obrigado àqueles que estão se inscrevendo aqui todos os dias. Continua se inscrevendo aí, se você é novo, se inscreva aqui no nosso canal. Dá ajuda aí pra gente chegar a 100 mil inscritos. Muito obrigado a todos que estão sempre aqui assistindo nossos vídeos. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Também me segue lá no Instagram, @VamosVasco. E se você também quiser se inscrever lá no meu novo canal lá, Danilo Esporte Clube, falo de futebol lá, o link tá aqui na descrição. E vamos aí para o que interessa, né? As notícias do Vascão, né? Fred Guarín já está na Colômbia e deu aí um prazo de uma semana para resolver seus problemas e retornar ao Rio de Janeiro para ver como que vai ficar a sua situação com o Vasco. Vamos falar disso. Vamos falar do que disse o técnico do Peñarol a respeito do Guzmán Pereira, jogador especulado no Vasco. Também vamos falar do Mauro Balotelli. Lá na Itália, os jornais ainda estão noticiando o interesse do Vasco, hein, pessoal? Vamos falar disso aqui no nosso assunto. Será? Eu não acredito mais nisso. Para fechar, vamos falar do zagueiro Breno, que já pode aí, quem sabe, voltar a ser titular do Vascão. Bom, pessoal, o Fred Guarín já está na Colômbia, lá na sua cidade Medellín, para resolver os seus problemas particulares. O jogador deu prazo de uma semana para avisar o Vasco se vai retornar ou se irá permanecer na Colômbia e talvez aí rescindir o seu contrato com o nosso clube, porque ele chegou até mesmo a cogitar a aposentadoria caso não conseguisse resolver esses problemas particulares. E infelizmente o Vasco pode aí ficar esperando demais o Fred Guarín, né? Eu me pergunto, se fosse com qualquer outro jogador do elenco, será que o Vasco teria a mesma paciência? Bem complicado, mas a gente tem sempre que lembrar aqui do Fred Guarín pelo que ele já fez aí com a camisa do Vasco e também pelo carinho que o torcedor tem com ele e principalmente, né, o torcedor está louco para que ele continue no Vasco e com certeza o torcedor vai ter aí muita paciência ainda com o Fred Guarín, apesar de eu já estar vendo já alguns torcedores já pé da vida já com essa história que o Vasco já tinha que rescindir o seu contrato logo com o Fred Guarín e se ele quiser ficar pela Colômbia, deixasse ele lá. Eu acho que o Vasco tem que esperar mais esse prazo aí de uma semana. Se dentro de uma semana o jogador não resolver a sua vida, acho que seria interessante para o Vasco conversar novamente com o Fred Guarín e esclarecer se ele vai querer realmente voltar ou se ele vai rescindir o seu contrato e anunciar a sua aposentadoria. Comenta aí embaixo, torcedor, o que você acha desse assunto. Bem delicado, né? Envolve questões pessoais do jogador. O jogador estaria aí morando sozinho no Rio de Janeiro. Nos piores dos casos, entrar até mesmo em depressão da maneira que estava aí sendo conduzida a vida do Fred Guarín. Bom, pessoal, o zagueiro Breno está totalmente recuperado e da lesão no joelho. O jogador já está treinando normalmente com o elenco do Vasco. Já poderia até mesmo já disputar uma vaga no time titular, né? Muitos torcedores acreditam que o Breno possa fazer uma baita zaga junto com o Leandro Castan, mas o garoto Ricardo Graça entrou muito bem ali ao lado do xerifão, né, pessoal? E eu acho bem difícil que o Breno roube ali a vaga de titular do Ricardo Graça, a menos que algum dos jogadores da zaga se contunda ou alguma coisa do tipo, estejam expulsos, aí o Breno volte ao time titular do Vasco. Mas no momento eu acho que vai ser bem difícil para o Breno recuperar essa vaga de titular, mas o importante é que ele já está voltando aí pro elenco, né, pessoal? Já está treinando normalmente, bem diferente do Ramon, que ainda segue totalmente indefinido a situação do lateral esquerdo. E o Breno precisa aí de ter ritmo de jogo, precisa com certeza de mais treinamentos, porque ele já está parado aí praticamente quase 2 anos e com certeza ele está sem ritmo de jogo totalmente. E a gente torce para que ele não se lesione novamente, né? Se o jogador tiver uma grave lesão, eu acho que ele não volta mais a jogar futebol, já que ficou esse longo período inativo e será bem complicada a situação do Breno, bem parecido mesmo com o Marcelo Matos, né? Quem lembra do Marcelo Matos aí, ficou um bom tempo no estaleiro, ninguém mais lembrava do Marcelo Matos, que era jogador do Vasco. Ele ficou anos e anos no departamento médico do Vasco. Desejamos aí boa sorte nesse retorno do Breno, porque é um bom jogador, ele merece sim dar essa volta por cima e ajudar demais o Vasco. Bom, pessoal, hoje técnico do Peñarol, o Diego Forlán, falou sobre o interesse aí do Vasco no Guzmán Pereira, pessoal, o meia que a gente vem falando aqui, falou dele essa semana que o Vasco teria feito uma proposta para ele no final de dezembro. O jogador
teve seu contrato aí encerrado com o Peñarol e está atualmente sem clube. O jogador diz que teria se arrependido de não ter fechado com o Vasco naquela época, e o Diego Forlan diz que se soubesse dessa negociação, teria aconselhado sim o Guzmán Pereira fechar com o Vasco. O Vasco teria oferecido um contrato de 4 anos para um jogador de 29 anos. O Diego Forlan disse que um contrato desse tamanho, o jogador não pode pensar muito e certamente acertar com o clube que está oferecendo, porque ele vai definir o seu futuro, ter o seu futuro definido aí por 4 anos, coisa que o jogador de futebol nunca tem, né, pessoal? A gente sempre vê muitos andarilhos aí da bola, o jogador passa por 4, 5 times no mesmo ano. O contrato que o Vasco iria oferecer ao Guzmán Pereira seria um baita contrato, que ele recusou no momento e hoje está sem clube e se arrependeu de não ter fechado com o Vasco. O Vasco ainda não se pronunciou sobre esse assunto, talvez está esperando aí a definição do Fred Guarín para tentar, quem sabe, trazer esse jogador novamente para o Vasco, né? Tentar negociar com ele. Mas o jogador, a princípio, tem raça, mas não tem aquela mesma qualidade do Fred Guarín, né? Não consegue parar a bola, não consegue ser organizador ali no meio campo. Caso ele venha para o Vasco, talvez o torcedor abrace ele pela raça do jogador, né? Eu vi alguns lances do jogador e parece que ele é um jogador muito raçudo e tem muito aí a colaborar com o meio-campo do Vasco ali, muito pegador, né? E até o momento, como eu disse, a diretoria não se posicionou e a gente fica no aguardo, né? Se o Vasco talvez vai permanecer com o Fred Guarín, se não permanecer, talvez tente aí a contratação novamente do Guzmán Pereira. E comentem aí embaixo, pessoal, se você gostaria de ver o uruguaio de 30 anos vestindo a camisa do Vasco. Bom, e para fechar, vamos falar aí da novela também, que já virou novela já tem um bom tempo, né? O Mário Balotelli. A gente sempre falou desse assunto aqui, que o candidato Levenciano iria trazer ele para o Vasco, caso ele fosse eleito, e isso até o momento não passa de especulação. Vem acontecendo aí vários problemas lá com o jogador rescindiu seu contrato com o Brescia, até o momento não conseguiu arrumar nenhum outro clube para vestir a camisa, e lá na Itália eles estão noticiando o interesse aqui do Vasco e do Flamengo, né? Que esses dois clubes aqui no Brasil foram os que tiveram aí maior interesse na contratação do jogador e pode ser sim que ele venha para o Brasil. Eu não acredito mais nessa história de Balotelli no Vasco depois do que eu vi com o Yaya Touré, pessoal. Eu particularmente só acredito vendo, não apoio nenhum político, eu apoio o Vasco da Gama, a Cruz de Malta. Não sou a favor de nenhum político, eu sempre sou a favor do Vasco, o bem do Vasco. É para o bem do Vasco, eu vou sempre apoiar a nossa instituição. Mas as pessoas passam, o clube fica. A gente viu aí apoiadores do Eurico Miranda, apoiadores não sei mais quem. O Vasco afundou, cara, o Vasco afundou, esses caras sumiram, ninguém fez nada aí para ajudar o Vasco nessa situação. Agora que o Vasco está tentando retomar aí e torcemos para que o próximo presidente eleito consiga reconstruir o nosso clube, consiga trazer aí benefícios para o Vasco. Mas essa situação aí do Mário Balotelli, eu não acredito mais que ele venha para o Vasco. Se acontecer, vai ser ótimo, eu vou bater palmas, vou agradecer muito por ter trago o jogador para o nosso time, mas eu não acredito muito em promessas, né? A gente viu aí várias promessas que ainda não foram cumpridas e com certeza o torcedor também deve ter ficado com o pé atrás. Bom, e o Mário Balotelli está aí com 29 anos, como eu disse, rescindiu com o Brescia. Caso ele fechasse com o Vasco, ele viria de graça, né, pessoal? Somente o Vasco pagaria os seus salários, não teria que pagar liberação de jogador, nem nada parecido, como é o caso do Giovinco, né? Mesmo jogador que foi especulado pelo Levenciano que poderia trazer ele para o Vasco. O Giovinco tem contrato até 2022 com o Al Hilal lá da Arábia Saudita. E vamos esperar. Comenta aí, torcedor, se você acredita ainda nessa possível vinda do Balotelli. É, pessoal, bem difícil de acreditar, mas eu acho que tem muitos que acreditam ainda assim nessa possível vinda do Balotelli para o Vasco. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comentem sobre as notícias de hoje, sobre o Fred Guarín lá na Colômbia, se você acha que ele pode ainda voltar ao Vasco. Também fala aí dessa situação do Balotelli, se você acha que o jogador ainda pode fechar com o Vasco. Eu não acredito muito mais nisso, pessoal, para ser sincero, ser aqui verdadeiro, honesto com o torcedor. Eu só acredito na prática vendo, viu, pessoal? Porque não vejo mais futuro aí nessas estrelas vir vestir a camisa do Vasco. Também falei sobre o Guzmán Pereira, se você acha que o Vasco ainda pode buscar esse jogador novamente, mesmo ele tendo negado o nosso clube no passado. Eu particularmente não contrataria o jogador porque já está com 30 anos e oferecer um contrato para jogador de 4 anos,
Aí ele vai ficar no Vasco até 34 anos. Eu acho isso muito pesado. Eu acho que o Vasco deveria tentar buscar um jogador mais jovem, de uns 25, 26 anos. Também falem sobre a recuperação do Breno, se você acredita que ele possa ser titular ainda do Vasco. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Ótimo domingo a todos vocês. E é nóis. Saudações vascaínas a todos.